Essa é a segunda parte, irmãos, do estudo que falamos sobre o dispensacionalismo. E aí eu falei sobre o pano de fundo, e o modo de salvação, que sempre foi aquele, né? Sempre foi através de Cristo, porque a morte entrou por meio de Adão a todos os homens, e também a ressurreição por meio de Cristo também chega a todos os homens, né? Então a gente viu ali que Davi, Daniel e tantos outros homens e servos de Deus do Antigo Testamento, eles também precisaram do sacrifício de Cristo, né? Assim como nós. Então Cristo é a primazia, nós dependemos dele para tudo, né? E nós vimos esses panos de fundos e na verdade, irmãos, esse ensino de Derbe, esse ensino de Derbe ele é criado para poder pôr realmente uma diferença entre Israel e igreja, né? Israel e igreja é o motivo pelo qual é criado essas dispensações, né? Elas são criadas com esse propósito, né? Para poder diferenciar, para poder pôr Israel e igreja como dois povos distintos e diferentes, né? Como se um povo fosse uma coisa e outro povo fosse outra coisa, né? Então, na mente, né, na ideia dessa teologia, Deus ele cuidava de Israel lá no Antigo Testamento, né? Deus escolheu um povo, que era Israel, fez uma promessa a Abraão e tem um momento que esse povo não obedeceu, que esse povo não sujeitou a aliança. Aí Deus ele botou para trás esse povo, Deus ele esqueceu um pouco esse povo e buscou um novo povo, que são no caso os gentios, a igreja, né? E deixou Israel de lado e teve em mente que no último tempo, no final dos tempos, ele iria tirar esse novo povo, que é a igreja, para o céu, e iria se voltar para esse outro povo que ele deixou, que é Israel, né? É algo mais ou menos assim. Então, é como se Deus tivesse rejeitado a Israel porque se cansou simplesmente de tentar atrair Israel e buscou outro povo, sendo que não é assim dessa forma, não é assim desse jeito. Isso acontece pelo fato de não conseguirem discernir o projeto de Deus, o planejamento de Deus em toda a história, né? Isso através das promessas feitas a Abraão, né? Que nós já falamos isso, né? As promessas que foram feitas a Abraão de uma multidão de nações que viria, que seria sua descendência. E também ele prometeu uma grande multidão para Abraão, enfim. Então, pelo fato de não conhecer essas coisas, não discernirem essas coisas, cria-se essa teologia, né? Que Derbe criou com essa ideia, com essa mentalidade, né? Até porque Derbe ele criou essa teologia muito influenciado por uma visão de uma jovem, né? Uma jovem de 17 anos que teve um sonho profético, né? Vamos dizer assim, que ela via a grande tribulação, só que antes disso ela viu que Deus ele arrebatou a igreja, né? E só os judeus estavam nessa grande tribulação. Então ele pegou esse sonho dessa jovem, ele difundiu, criou uma teologia em cima disso. Mas, irmãos, essa teologia que traz esse ensino que a igreja é uma coisa e Israel é outra coisa, né? Sendo que isso está extremamente errado, né? Extremamente errado. Porque acontece? Deus ele pega Israel, né? E toma Israel, escolhe Israel entre as nações, né? Um povo que estava lá no Egito, sabe? Como escravo no Egito. Todo um planejamento, Deus leva José para o Egito, né? E depois, através de José, os irmãos de José e todos os parentes de José, eles descem ao Egito, eles acabam se tornando escravos ali, né? Depois de um tempo. Então Deus escolhe esse povo, o povo de Israel, né? Ele tinha uma promessa,
que tinha já dito com Abraão que ia acontecer essas coisas. E depois ele pega este povo, quando liberta do Egito, leva para o deserto. E você vê que lá no Monte Sinai Deus faz uma aliança com esse povo. Você vê que tinha 12 tribos ali, né? E Deus faz uma aliança com esse povo. Moisés, ele era o mediador, né, dessa aliança. E Deus falou com o povo. E Deus disse ao povo, olha, se vocês ouvirem e obedecerem as palavras dessa aliança, né? Que as palavras que Deus citou ali foram os 10 mandamentos. Se vocês ouvirem as palavras dessa aliança e obedecerem, guardarem essas palavras, então vós sereis nação santa, serão povo de propriedade exclusiva minha. Vocês serão sacerdócio real. Então Deus falou isso com as 12 tribos. Ele pega as 12 tribos e fala isso. Ou seja, você percebe que aí o Senhor lhe disse para as 12 tribos que se eles obedecessem, eles seriam um sacerdócio real. Ou seja, não seria só uma tribo, mas as 12 tribos seriam um sacerdócio real, caso elas obedecessem, caso elas se sujeitassem à lei do Senhor, ao pacto que foi feito ali. Porém, elas não se sujeitaram, facilmente quebraram a aliança, né? Transgrediram os mandamentos. E quando Moisés ele desce do monte, vê o povo adorando um bezerro de ouro, então ali foi quebrado, a aliança foi quebrada. Ele pega as tábuas que Deus tinha dito para que ele preparasse 2 tábuas, que Deus ia escrever os mandamentos. Ele quebra as tábuas quando vê o povo transgredindo, quebrando a aliança, ele quebra as tábuas. E você vê que ali ele chama, né, pro lado de cá, aqueles que vão estar com Deus, né? E a tribo de Levi, ela se sujeitou ali, e a tribo de Levi ela foi o sacerdócio escolhido por Deus, né? Os Levi, eles eram sacerdotes que cuidavam do templo. Eles não ganharam, não possuíram terra, mas eles cuidaram do templo do Senhor. Ou seja, era para as 12 tribos serem o sacerdócio do Senhor, mas somente Levi ficou com esse encargo do sacerdócio. Ou seja, esse povo, o povo de Israel, né, que na época não tinha o Espírito disponível, não tinha ainda tido a provisão do Cordeiro, ou seja, ele não conseguiu guardar a aliança, ele não conseguiu guardar os mandamentos, e por isso eles não poderiam ser o sacerdócio real. Mas isso daí ficou profetizado por Deus, né? Isso foi algo profético que foi feito aí no Monte Sinai. Porque você vai ver que Pedro, lá em 1 Pedro capítulo 2, ele diz que nós, igreja, somos nação santa, somos povo de propriedade exclusiva de Deus e somos o sacerdócio real. Então você vê que Pedro, ele cita para a igreja as mesmas coisas que Deus estava citando para o povo de Israel no Monte Sinai, caso eles obedecessem e guardassem a aliança. Então você vê que nós, igreja, estamos ocupando esses encargos que Deus daria para aquele povo de Israel, né? Ou seja, Deus ele queria pegar as 12 tribos, e tornar delas sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva. Então Deus queria fazer isso com quem? Com o povo de Israel. Então quer dizer que ele pegou a igreja e botou a igreja no lugar do povo de Israel e deu essas coisas que ele daria para o povo de Israel para a igreja? Não exatamente, não exatamente. Como eu já falei em outros estudos, né? Quando Cristo ressuscitou dentre os mortos, você vai ver lá em Oséias capítulo 6, verso 1 e 2, que a casa de Efraim, as 10 tribos, e a casa de Judá, 2 tribos, elas estavam mortas, certo? Estavam mortas nos seus pecados, e Deus, ele restaurou em 2 dias essas 2 casas, e ao 3º dia ele ressuscitou essas 2 casas. Ele levantou essas 2 casas ao 3º dia. Isso através do corpo de Cristo.
Isso através de Cristo. Quando Cristo ressuscitou, ele levantou Efraim e Judá, que hoje são gentios e judeus. Ou seja, a igreja hoje, que é o corpo de Cristo, ela é composta por Efraim e Judá, que são descendentes de Abraão. E nós somos Efraim e a tribo de Judá, os judeus. Ou seja, hoje a igreja ela é formada, estabelecida pelas 12 tribos de Israel. Ou seja, o que Deus queria fazer lá no Monte Sinai, ele fez através do corpo de Cristo. As 12 tribos, elas foram restabelecidas através do corpo de Cristo, quando foi ressuscitado dentre os mortos. Então, através do corpo de Cristo, ele pega as 12 tribos e forma delas o sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Ou seja, você vê que Deus ele não substituiu, ele não tirou Israel, ele não deixou de dar essas coisas para Israel para poder dar para a igreja, sendo que a igreja é o próprio Israel de Deus. Haja vista que hoje em dia tem muitos irmãos que confundem também essa questão, né? Que por um lado tem a doutrina do dispensacionalismo, né? Que ensina essas coisas que eu tenho falado. Eles causam diferença entre Israel e igreja, mas também tem o lado dos reformados, né? Os reformados, eles fazem, acredito que o pior, né? Eles fazem pior. Parece até que o ensino deles é parecido com o que eu estou falando aqui, mas não é. Porque para os reformados, nós, igreja, somos o povo de Deus e Deus rejeitou para sempre Israel, né? Para muitos reformados, Deus ele rejeitou Israel e não vai mais tratar com Israel. Porque para eles nós somos Israel, sendo que nós somos o Israel espiritual do Senhor. E os judeus eles são descartados. Os judeus eles rejeitaram o Senhor e perderam, né, a oportunidade. Né? Isso está na mente de muitos reformados, né, que é chamada teologia da substituição. Eles substituem Israel, eles tiram Israel, segundo a carne, e colocam a igreja como um Israel espiritual de Deus. Né? Isso, na verdade, é muito perigoso. Né? Romanos capítulo 9 fala sobre isso. Né? Se nós ensoberbecermos, né, Deus ele é capaz de arrancar a gente da oliveira, né, e voltar com os ramos naturais. Ou seja, nós, gentios, que recebemos essa graça de Deus, de sermos chamados, de sermos alcançados por essa graça, não podemos, de forma nenhuma, nos orgulhar e diminuir o ramo natural, diminuir os judeus. Né? Até porque Jesus ele veio de Judá. Jesus ele veio de judeus, né? A salvação ela veio dos judeus, como Jesus falou em João capítulo 4. A salvação veio dos judeus. Veio lá da casa de Judá. Ou seja, os irmãos reformados, eles deturpam isso. Eles trocam, né? Eles tiram Israel e colocam a igreja como o povo escolhido de Deus. E por isso Deus rejeitou Israel. Não tem salvação mais para eles. Isso é muito perigoso. Inclusive, os irmãos reformados, né? A gente pode citar alguns, que é o caso de Augusto Nicodemos, Hernando de Lopes, até o Paulo Júnior mesmo. Eles acreditam dessa forma. Eles creem dessa forma, né? Que é um jeito muito perigoso de se crer. E tais irmãos, eles são até pós-tribulacionistas, né? Esses irmãos, se você olhar, eles também acreditam no arrebatamento no final da grande tribulação, né? Porém, se eu fosse acreditar no que eles pregam, eu preferiria acreditar no modelo do pré-tribulacionismo, no arrebatamento antes da tribulação, porque eles embolam muito. O fato de eles não conhecerem as duas casas, o fato de eles não conhecerem esse projeto de Deus também, com Efraim e Judá, a divisão das tribos, por eles não conhecerem essas coisas, eles
embaraçam tudo, sabe? Embaraçam tudo. Eles criam muitas coisas ali desnecessárias. Eles acreditam, inclusive, que o milênio já está acontecendo e que não haverá milênio, que nós não reinaremos com Cristo durante 1000 anos. Né? Então, eles desconsideram os profetas, eles desprezam os profetas. Eles se baseiam só no Novo Testamento e descartam, jogam quase que no lixo os profetas, a lei, enfim. Então, são irmãos assim que parecem ter uma figura de que falam muita verdade, mas deixam a desejar. Essa é a verdade. Então, irmãos, então você vê que Deus queria fazer daquelas 12 tribos no Monte Sinai o sacerdócio real, só que aquele povo quebrou a aliança, não sujeitou os mandamentos, e depois Deus, lá em 1 Reis capítulo 11, dividiu as 12 tribos, né? O reino de Israel foi dividido através de Roboão e Jeroboão, e Deus criou todo aquele planejamento que nós temos falado, né? Ele dispersou as 10 tribos, para que as 10 tribos virassem gentios, para nos atrair, né? Através de Cristo. Nos atrair e a gente se achegando ao Senhor, já que as 10 tribos foram perdidas entre as nações, né? Viraram gentios, viviam como incircuncisos, e nós fomos atraídos ao Senhor, e nós hoje somos Efraim, somos a casa de Efraim, né? Aquela promessa que foi dirigida a Efraim, lá em Gênesis capítulo 48, dizendo: a tua descendência será a multidão de nações. Isso recorre a nós, gentios, né? Então você vê que não há essa dispensação, né, que é ensinada por Derbe, né, no qual cria-se uma diferença entre Israel e a igreja, simplesmente pelo fato de não conhecer essas coisas aqui, né, que nós estamos falando. Porque essas coisas ficam um pano de fundo também, né? O fato de Deus ter planejado essa divisão das 12 tribos, o fato de Deus ter planejado retornar as 12 tribos para Ele e tornar das 12 tribos o sacerdócio dele, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, porque Deus ele só tem, irmãos, um povo, o povo de Israel, que é Jacó, o descendente de Abraão. Você vê que o descendente de Abraão é o próprio Cristo. E todos aqueles que estão em Cristo são descendentes de Abraão. Todos os que estão em Cristo, né? Porque Cristo, quando ressuscita, o corpo dele ressuscita, ele levanta Efraim e Judá, que estavam mortos nos seus pecados. Ou seja, agora Efraim e Judá, através de Oséias capítulo 6, eles são recompostos no corpo de Cristo. Ou seja, eles estão unidos com Cristo, porque eles foram batizados na morte de Cristo e foram ressuscitados com Cristo, né? Efraim e Judá. Então, irmãos, Deus, nesses últimos dias, ele não vai arrebatar a igreja, que é um povo, e depois vai atrás de outro povo, nos últimos 7 anos, atrás de Israel, não. Ele está restaurando, né, de forma literal, restaurando as 12 tribos, que são formadas por judeus, Judá, e gentios, Efraim. Ele está restaurando. Esse ensino, irmãos, sobre Efraim e Judá, ele tem que ser espalhado, né? Isso aqui não tem que ser só ouvido por nós. Você ouvir um estudo como esse, você botar no bolso e guardar, não. Isso é algo que você tem que espalhar, que você tem que comunicar isso, que você tem que levar esse ensino que é verdadeiro para a igreja. Você tem que levar esse ensino para a tua congregação, para os teus irmãos. Você tem que
fazer textos e enviar no WhatsApp, escrever em cartas e enviar em igrejas, enfim, isso é necessário nós comunicarmos, porque a igreja precisa chegar nesse entendimento. Precisamos chegar nesse entendimento. Eu li um texto no estudo que eu dei sobre arrebatamento. Você viu que Efraim e Judá eles viviam em ciúmes, em inveja, em opressão um com o outro, sendo que no milênio não haverá mais isso. E Deus está começando a fazer isso agora, né? Para que nós possamos entrar no milênio dentro dessa realidade. Ou seja, Deus está nesse momento trabalhando para quebrar o arco entre Efraim e Judá, porque eles possam chegar ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Nós temos que chegar ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Nós temos que chegar ao pleno conhecimento do Filho de Deus. E assim nós seremos aperfeiçoados, né? Então é de suma importância nós entendermos isso, espalharmos isso. E isso, irmãos, quebra essa teologia do dispensacionalismo. Quebra. Porque a base, né, dessa teologia é o quê? É a diferença entre Israel e igreja, dois povos. Porque eles pegam alguns textos dos profetas que está escrito lá gentios, né? Tem alguns textos dos profetas que está lá gentios, Deus chamando os gentios. Alguns textos tem. Ele pega esses textos e fala assim, ó, Deus vai chamar os gentios, um povo que não buscava Deus, mas foi atraído a Deus. Eles pegam alguns textos e jogam ali e falam assim, ó, Deus tinha um projeto de trazer os gentios e rejeitar Israel, mas ele não consegue associar isso à casa de Efraim, porque sempre no contexto que fala de gentios, está falando sobre a casa de Efraim e de Israel, as 10 tribos. Então Deus ele tinha em si esse projeto, através do próprio Efraim, de trazer multidão de nações ao Senhor, como promessa que ele fez a Abraão, né? Então, irmãos, eu trouxe essas coisas, né? Mais um vídeo que eu falo sobre Efraim e Judá, que é um assunto de suma importância, né? Então, que os irmãos possam estar também estudando na internet sobre essa teologia, né? De Derbe, e comparando, né, esses textos que eu falei em Êxodo capítulo 19, 1 Pedro capítulo 2, vocês vão associando, né, vão chegando a esse entendimento. E a missão que nós temos, o dever que nós temos é de espalhar, né, essas coisas. O dever que nós temos é de comunicar essas coisas com a igreja. Porque uma coisa que nós temos que perguntar ao Senhor, irmãos, é assim, Senhor, o que eu posso ser útil para a edificação da igreja? O que eu posso ser útil para a edificação da igreja? Você precisa fazer obras, né? Você precisa se lembrar dos pobres, dos órfãos, da viúva, óbvio isso. Você precisa ajudar, né, aqueles que necessitam. Isso é um dever de todos. Mas em relação à edificação da igreja, qual é a minha utilidade e qual é a sua utilidade? É o que devemos perguntar sempre ao Senhor, né? Para que Deus ele possa nos colocar numa posição que nós venhamos a participar da edificação da igreja. Não de uma igreja, não de um templo, simplesmente. A edificação do corpo espiritual de Cristo. Para que a igreja possa chegar numa unidade de entendimento. Porque é isso que Deus quer. Essa diversidade toda, né? Essas diferenças todas que existem de ensino, um aqui, outro ali, isso não é vontade de Deus. Deus quer trazer uma unidade na igreja, mas uma unidade no que diz respeito ao entendimento da igreja, a mentalidade da igreja, para que a igreja seja uma só. Você vai ver lá em Esdras e Neemias, e em outros lugares também, que por vezes um povo
ele se uniu e se tornou um só, como um só homem. E quando isso acontece, isso reflete a imagem da igreja que Cristo quer. Que a igreja seja um só, como se fosse um só homem, com uma só mentalidade. Você vê que Nimrod, lá na Torre de Babel, quando ele construiu a Torre de Babel, você vê que para eles não chegarem ao céu houve confusão de línguas, né? Diversidade de línguas, então eles não conseguiam estar em comunhão, estar em unidade, porque uma vez eles estando em comunhão, eles iriam alcançar o topo, né? Mas só que Deus confundiu, Deus trouxe diversidade de línguas. E hoje, infelizmente, há isso na igreja. A diversidade de línguas. Sendo que Deus, nesses dias, Ele quer unificar o entendimento da igreja. Ele quer unificar o entendimento da igreja para que a igreja possa se tornar como um só homem. Esse um só homem é Cristo. Entende? Esse um só homem é Cristo. Meus irmãos, então, deixa esse estudo, que os irmãos possam compartilhar essa mensagem. Se inscrevam também, aqueles que não se inscreveram ainda, né? E vamos ajudar nesse trabalho aí, amém, irmãos?